Eu vou falar um pouquinho agora sobre coloração dos cortes. Depois que você cortou, que você está com esse material dentro da sua lâmina, se for um corte à mão livre, então ele está dentro de uma placa de Petri ou vidro de relógio com água, aí fez a diafanização, fez algum pré-tratamento, fixou em álcool, às vezes tem que deixar o ambiente mais ácido ou mais básico, porque os corantes agem em função do pH também. Mas você pode aplicar substâncias que têm funções específicas. Tanto uma substância que é um corante geral, que simplesmente vai aumentar o contraste, né, e você vai enxergar tudo com certo contraste, mas mais interessante que isso é você usar substâncias que colorem tecidos específicos. Por exemplo, um corante que só colore a lignina, ou que tem uma coloração diferencial, que nem o azul de toluidina, que conforme o tecido onde ele liga, vai dar uma cor diferente, né? Você pode, por exemplo, querer observar onde é que estão as reservas de amido, e você pode querer só colorir o amido, né? Ou você pode querer ver, por exemplo, depósitos de lipídios, a cutícula, que é um lipídio, né, uma cera. Enfim, tem diversos tipos de corante. Aqui eu só estou mostrando alguns deles, uns poucos, né, só para vocês terem uma ideia. Mas a colorização permite, então, que possa observar muitos detalhes na microscopia óptica, né? Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, né? Aqui, por exemplo, azul de toluidina. Então, a amostra foi cortada e foi colocada em azul de toluidina. E como eu tinha falado, né, o xilema, que é a parte que tem lignina, fica azul. Então vocês estão vendo a parede celular bem grossa aqui em azul. Isso aqui são fibras de xilema, né, células de xilema propriamente. Então vocês veem todo esse material azulado porque tem crescimento de parede secundária. A gente fala, opa, ó, essas células têm parede secundária, é xilema. E aqui, ó, vocês estão vendo a célula com parede bem fina, né? Que é só a parede primária e não tem lignina. Esse tipo de célula, então, aqui ficou avermelhada com azul de toluidina. Aqui dá para a gente perceber isso melhor. Onde tem lignina está azul e onde não tem está vermelho. Então eu consigo perceber se tem crescimento de parede secundária. Olha só, isso aqui é o mesmo tecido, é o mesmo trabalho, só que agora ele usou uma substância específica para lignina, o fluoroglucinol, que deixou onde tem lignina vermelho e a parede celular não é colorida. Então, se eu pegar esse espécime e não fizer coloração nenhuma, o que eu vou enxergar no microscópio é isso aqui, ó, dessa cor. E essas células também vão ficar branquinhas assim, ó, tá? Algo mais ou menos assim, ó. Eu não consigo ver essa distinção. Eu só estou vendo aqui por causa do corante. Ó, comparar com o anterior. Olha só, né? Azul de toluidina coloriu tanto o parênquima, né? Que são essas células aqui de parede mais fina, e essas células de parede mais grossa aqui, que são xilema e fibras de xilema. E aqui, né, o fluoroglucinol não coloriu as células de parênquima, só coloriu essas que têm lignina. Então é muito específico para observar. Se a minha pergunta que eu quiser responder aqui é onde tem lignina, eu posso usar o fluoroglucinol para tentar responder. Isso aqui é uma coloração, né? Aqui também tem tecido, né? Um corte parecido. Esse aqui, ó, foi colorido com iodo potássio e o iodo se liga no amido, ficando de azul a quase escuro. Então a gente observa que nessas células por aqui, ó,
eu tenho depósitos de amido, grãos de amido, esses locais em que tem essas regiões azuladas. Tá? E aqui as outras que não têm essa parte é porque não tem amido. Então elas têm outras coisas. O mesmo tecido, então, a pessoa fez cortes, né? Você faz uma série de cortes. Alguns ele colocou em iodo potássio e outros ele colocou numa substância que colore proteína, que é o comace, azul de comaci. Né? E aqui a gente consegue ver, então, em azul, essa região de proteína. E aquela onde tem o amido já não aparece colorido do mesmo jeito. Tá? Então aqui, ó, aparece sem cor a proteína e aqui aparece, entre aspas, sem cor, o amido. Tá? Tudo depende do que a gente quer enxergar, do que a gente quer mostrar. E aí a gente pode usar várias colorações. Aqui, a gente, vocês observem, também é uma célula que dá para a gente perceber, não é um corte tão fino, nem pode ser, porque o objetivo do corte aqui é mostrar os grãos de amido. Então ele está mostrando uns depósitos grandes de amido dentro da célula. Se cortasse muito fino, eles não iam aparecer desse jeito. Ia aparecer só a fatia. Né? Então nesse corte aqui está observando esses locais de amido que é dentro de plastídeos, amiloplastos. Então são organelas específicas que armazenam amido, né? Com uma espécie, não é um vacúolo, né? É um plastídeo. Eu consigo ver esses plastídeos aqui, mas eu só posso ver em um corte mais grosso. Não ia ver desse jeito em um corte muito fino. Aqui, ó, usou um corante para lipídios. Né? Nesse caso, o Sudan 3. O Sudan é uma família de corantes, tem vários. Sudan 3, Sudan 4, enfim, uma série de corantes e que vão colorir de vermelho os lipídios. Então dá para a gente usar para ver cutícula, para a gente ver depósitos de lipídio. Esses depósitos de lipídio, em geral, só ocorrem em sementes e em plantas muito novinhas, recém-germinadas. Né? Normalmente, planta adulta não tem grandes depósitos de lipídios, né? A não ser em casos específicos. Tá? Mas não é normal do metabolismo das plantas em geral ter depósitos de substâncias oleosas na planta como um todo. Apenas em sementes de algumas espécies, né? E a plantinha bem jovem, enquanto ela ainda não consumiu essas reservas energéticas. A gente pode ver isso então usando esses corantes para lipídios. Nesse caso, ele está mostrando aqui no envelhecimento das sementes o que acontece, né, com essas organelas, né, que estão aí armazenando o lipídio, que a gente chama de oleossomos. Aqui também, muito comum, né, quando a gente quer mostrar uma coisa, a gente pode fazer uma coloração diferencial, ou seja, uma substância que colore diferente duas coisas, né? Ou a gente pode usar uma coloração dupla. Então a gente, por exemplo, nesse caso, pegou o espécime já cortado, colocou ele em verde rápido, aí deixou ali alguns segundos no verde rápido, lavou muito bem, aí o corante ficou preso na parede celular, e depois disso colocou em safranina. A safranina se liga à lignina, né, e com isso mostra essas estruturas. Eu consigo ver aqui, ó, essa região é o xilema e o floema está aqui. Tá? Bom, mas tem então dois corantes que foram aplicados aqui, permitiu que a gente veja. Rapidinho aqui eu vou passar em escalas, né, para vocês terem uma ideia, porque as pessoas às vezes têm dificuldade para entender esses tamanhos que são usados em microscopia. Né? E uma célula muito grande
tem 1/10 de milímetro, então está no limite do que a gente consegue enxergar. Em alguns casos, se a gente pegar e fizer um corte de um material vegetal, você consegue ver, por exemplo, um vaso de xilema, você consegue perceber ali a olho nu o vaso. Mas normalmente as células não dá para enxergar. É 1/10 desse tamanho. É o tamanho normal delas. Né? E por causa disso, milímetro é uma escala que é ruim de usar. A gente não funciona direito. E a unidade boa de se usar, vamos dizer assim, é o micrômetro. Né? Em alguns casos se usa o angstrom, mas angstrom é uma unidade mais estranha ainda. É 1/10 de um micrômetro. Então, no meu entender, a unidade do EC, o micrômetro, é uma unidade muito boa para a gente usar. E basta pensar que o micrômetro é a milésima parte do milímetro. Né? E a relação aí, ó, a relação entre o milímetro e o metro, né? O milímetro é você pegar 1 metro e dividir por 1000. O micrômetro é você pegar 1 milímetro e dividir por 1000. Vejam aqui, por exemplo. Aqui a gente tem de novo o ápice do plectranthus que a gente viu antes. E normalmente em microscopia a gente vê uma barra como essa embaixo, que é uma barra de escala, para a gente entender melhor o que está acontecendo. Então nessa barra aqui, ó, essa barra tem 0,5 milímetros. Então dá para vocês perceberem que isso tudo aqui, ó, tem algo em torno de um milímetro e meio, vamos dizer assim. Ó. Menos de 1,5 milímetro. Quanto que é 1,5 milímetro? Toda essa parte aqui tem menos do que 1,5 milímetro. Toda essa cabeça aqui ó, tem menos do que 1,5 milímetro. E isso aqui, ó, né, 0,1 milímetro, então dá para vocês terem uma ideia do tamanho de uma célula. Né? Precisa algo em torno de umas 5 ou 6 células para dar 0,1 milímetro. Vai precisar de umas 40, 50 células para dar 1 milímetro. Né? Reparem também aqui, ó, que em alguns lugares, por exemplo, aqui, ó, né, vocês veem essas linhas duplas aqui, isso acontece porque nessa imagem eu estou vendo parede da célula de cima e parede da célula de baixo. Né? É normal que isso aconteça, mesmo em um corte extremamente fino como esse aqui. E aí, para fins de referência, né, eu peguei uma imagem que é do livro do Raven, coloquei a escala, meio milímetro, que dá 500 micrômetros, e pus em comparação com uma reguinha dessas. Eu peguei uma reguinha de plástico de 10 centímetros, 20 centímetros, peguei 1 centímetro, tirei uma foto, ampliei bastante essa foto. Então vocês estão vendo aqui, ó, esse objeto, né, esse ápice aqui, ó, tem 3 milímetros. Naquela imagem anterior, a gente viu essa parte aqui, ó, mais ou menos, com mais ou menos 1 milímetro, então parecido com o que a gente está vendo aqui. Ó. Então dá para a gente ter uma ideia do tamanho. É bem pequenininho. Lembrem que o grafite dessa lapiseira bem fininha dá 0,5 milímetros. Então, em dúvida, vocês podem olhar 0,5 milímetros é 500 micrômetros. Se vocês lembrarem isso, não vão errar. Tá? Essa é uma lapiseira 0,5. Tá? Vejam que existe lapiseira 0,7, existe lapiseira 0,9 e assim por diante. Ok? Mas uma lapiseira 0,5, o grafite tem meio milímetro de espessura, que dá 500 micrômetros. E aqui, né, para ter uma ideia melhor, né, uma referência. Então, 500 micrômetros aqui vai dar isso aqui. Tá bem?
Então nesse caso, né, essa região aqui, o autor, pela escala dele, eu fiz uma pequena conversão, a imagem toda tinha em torno de 700 micrômetros, e eu comparei com a minha régua. Aí, se vocês tiverem uma régua na mão agora, pegue uma reguinha dessas de plástico, ou afinal qualquer régua, né, uma trena, qualquer coisa. E vocês vão ter uma ideia melhor do que se trata isso aqui. E por que eu estou insistindo nisso? Porque o pessoal erra demais, demais isso aí. Tá? O que, que é 1 milímetro? O que, que é 1 centímetro? E isso aí, gente, tem que saber. Isso aí é inconcebível que a gente erre esse tipo de coisa. É inaceitável, inafiançável errar esse tipo de coisa. Então não pode errar de jeito nenhum. O que, que é 1 milímetro?